Olá, olha eu aqui de novo. Então, meninas, eu tenho muita história da minha vida para contar. E o que eu quero falar é sobre rejeição. Hoje a gente vê como preconceito. Antigamente era como era rejeição. Então, assim, quando eu nasci, assim a minha mãe falava, né? Que quando eu nasci, a minha mãe era de uma pobreza ao extremo. A gente continua sendo pobre, mas a pobreza que a minha mãe sofreu e viveu foi muito terrível. Então, assim, essa história é só o começo e é a número 1, porque daqui para frente eu vou contar várias histórias que aconteceu assim comigo, que eu tenho certeza que vocês passaram por muitas histórias, por muita situação difícil, mas nós vencemos porque nós somos sobreviventes e quando a gente tem propósito, a gente vai vencendo, né? A gente vence, vem as dificuldades, vem os problemas, vem a situação difícil, mas a gente vai vencendo porque Deus, Ele nos dá força para que a gente venha vencer, para que a gente venha sobreviver. A gente, às vezes, passa por situação que a gente não sabe como vencer. Às vezes a gente olha assim para a dificuldade, para os problemas, e a gente diz assim, meu Deus, não vou conseguir, eu não vou vencer. Mas o nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão amigo da gente, Ele é tão pai, que Ele dá força e Ele nos ajuda a vencer. E quando eu nasci, a pobreza da minha mãe era tão terrível que minha mãe morava com meu pai, minha mãe é pernambucana, minha família é pernambucana, eu já sou alagoana, porque quando eu nasci, já nasci em Murici, Alagoas, né? Então, eu sou alagoana. Então, essa história, a minha história, é uma história que vai identificar com a história de todos, de quase todos povo que mora nesse planeta. Porque quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não passa por problemas? Quem é que não tem, que não passou por uma enfermidade e venceu? Não é verdade? Então, eu vou fazer vários vídeos e eu espero que vocês acompanhem a minha história, porque vai identificar com vocês também. Não é por... A gente não somos famosos, claro, né? Eu não sou famosa e nem rica, mas a minha história eu tenho certeza que faz lembrar a história de vocês e a superação também. E se hoje nós estamos aqui, nós temos que agradecer a Deus, porque foi Ele que nos deu força, que nos tirou por cima dos problemas, da dificuldade, da situação, e hoje nós estamos aqui de pé. Temos mais que dar glória a Deus. Então, quando eu nasci, a fazendeira do lugar onde a minha mãe morava, ela vendo a situação da minha mãe e a pobreza, que era muito grande, ela falou bem assim, Dona Deilda, quando a senhora ter esse filho da senhora, se for uma menina, a senhora me dá ela para mim? Que ela não tinha filho. E aí a minha mãe disse, tá bom, se for menina eu lhe dou. Que a pobreza da gente era muito grande, muito grande. E o meu pai, para completar a situação, minha mãe contou que ele pegou uma casca de melancia, colocou assim num canto
e pegou o crucifixo de Jesus e colocou naquela casca de melancia e atirou. Olha só que terrível o que o meu pai fez. Então ele deu um tiro no crucifixo de Jesus. Minha mãe disse que o crucifixo pulou para um lado e a casca de melancia se esbagaçou. Então, a partir desse momento, caiu realmente uma tempestade, assim, sabe? Uma pobreza muito terrível. A minha mãe contou que depois que meu pai fez isso, se ele já era pobre, já tinha dificuldade de sobreviver, ficou pior. Então, minha mãe falou que ela tinha que nos cobrir. Ela disse que ela e o marido dela, que é o meu pai, se cobria com um pedaço de saia, de tanto que foi o sofrimento. Comprou saco de açúcar, que na época na minha época, acho que quem for do meu tempo sabe, saco de açúcar, era de pano. Então a minha mãe comprou uns 3, foi 4 sacos, botou na água sanitária e branqueou aqueles panos e fez lençol para eu me cobrir. E a cama que a minha mãe fez para que eu nascesse numa cama, a minha mãe foi para mata, que era interior, ela foi para mata, cortou lá um fecho de vara e umas fuiquinhas, umas travessas assim, né? Então ela fez uma cama de vara e pegou umas paias de coqueiro, fez tipo, sabe, forrou aquelas varas e pegou aqueles panos que ela tinha comprado, né, aquele saco, ela bordou, sei lá, ela fez alguma coisa para ficar bonitinho. Então era aquilo que forrava a cama e era com esse lençol que eu me cobri. Então minha mãe fez isso. E essa mulher que era dona da fazenda lá, ela não era dona da fazenda, ela era administrador, o marido dela era administrador. Então ela pediu para minha mãe que se eu fosse menina, que a minha mãe me desse para ela, de ver a pobreza da gente. Então minha mãe disse que sim. Só que quando eu nasci muito desnutrida e a minha mãe disse que não sabe como coube boca, olho, nariz no meu rosto. A minha mãe disse que para poder eu comer, botar comida na minha boca, ela pegava com o dedo mindinho dela e botava comida na minha boca. E vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas papa doce. Sabe o que é papa doce? É farinha com água e açúcar, sem leite. Então ela mexia, fazia aquele mingauzinho e isso me sustentava. E eu me lembro que até depois de eu grande, minha mãe, quando tinha os filhos dela, ela fazia aqueles papadoce. Eu sou de 63. Então ela fazia aquele mingauzinho para dar comida pro menino e eu já estava tão acostumada a comer aquela comida que eu achava gostoso e eu ficava ali reberando um pouquinho também. Então a mulher foi lá me buscar quando eu nasci. Quando ela chegou lá que viu a minha situação, ela disse: Dona Deilda, essa menina não vai viver. Coitadinha, ela é muito magrinha. A senhora vai fazer uma coisa, vamos fazer um acordo, dona Deilda. A senhora vai criar essa menina por 3 meses. Se ela sobreviver, com 3 meses eu venho buscar. Minha mãe olhou assim para ela e disse: se daqui a 3 meses a senhora vier buscar minha filha, se ela estiver viva, a senhora não vai levar. Ou a senhora leva ela agora, ou a senhora não vai levar, porque daqui a 3 meses eu não vou dar mais a minha filha para ninguém. Então ela disse: então tá, dona Deilda, já que a senhora tá fazendo isso, eu vou me embora. E todos os enxoval que eu comprei para sua filha, eu vou levar. Então, a partir daí, ela pegou tudo que tinha comprado para mim, todo o enxoval, e levou com ela. E a minha mãe, né, começou a cuidar de mim, me criar, e minha mãe disse que a pobreza só piorava, porque o meu pai, o que ele fez foi terrível, e
E sobre a minha mãe, sobre meu pai, veio, tipo, veio uma maldição, né? Porque como é que a pessoa pode fazer isso? Né? Como é que pode fazer isso com Deus, com Jesus? Mesmo sendo um crucifixo, mas é mesmo que está fazendo com Deus. Ai, Senhor, vai ser... A minha história não vai ser fácil, gente. Mas eu quero que vocês acompanhem, porque esse é o primeiro vídeo de muitas que vai vir, tá bom? Então, para não ficar muito longo, né? Para vocês verem, eu não morri, eu tô aqui e eu tenho muita história para contar. E esse é só o primeiro vídeo. Que Deus abençoe a todos e confie em Deus. Por mais difícil que seja a sua vida, você vai vencer. É só você confiar em Deus, depositar a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque você vai vencer. Porque se eu tô hoje aqui, foi porque Deus me sustentou. Ele me criou. Porque eu tive tudo para morrer. Até cheguei a morrer. Posso dizer assim, porque chegou um tempo que antigamente a gente conhecia a doença por ar do tempo, né? Hoje a gente vê como derrame. Mas eu sofri essa enfermidade, eu sofri a coqueluche. Então eu tive essa doença coqueluche, eu tive várias doenças quando eu era bebezinho. E um dia, eu muito doente, a minha mãe me levou para um posto de saúde. E no caminho ela se encontrou com uma senhora que bebia muito. E essa senhora disse: Deilda, para onde é que você vai? Minha mãe disse: eu vou pro posto, a minha filha está muito doente. Ela olhou assim para minha mãe e disse: eu quero ver sua filha. Minha mãe me mostrou, né? Tirou o lençol assim de cima de mim e a mostrou. Então ela disse: Deilda, essa menina não vai morrer. Deus usou a boca daquela mulher. Por isso que eu digo, gente, Deus, ele usa quem ele quer. Até um cachaceiro. Então, essa senhora foi e profetizou. E disse: Deilda, essa menina não vai morrer, essa menina vai viver, ela vai comer feijão caro e carne cara. E olha só, a caristia que tá, a carne e o feijão. E eu tô aqui, né? Então, essa mulher, ela pegou e disse: Deilda, você me dá um copo de cachaça e eu vou curar sua filha. Então, a minha mãe fez isso, né? Ai, meu Deus do céu, essas gripes é terrível. Então, foi o que ela fez. Ela pegou, fez uma cura ali, me curou, né? Eu tenho certeza que foi Deus que me abençoou. Ela só foi um instrumento, Deus só usou ela, porque na época minha mãe não conhecia a palavra de Deus como nós conhecemos hoje. E aquela senhora com certeza também não. Ai, Senhor. Então, o que é que acontece é que aí ela ensinou a minha mãe, ela fez a cura, ensinou a minha mãe um chá, um defumador para eu, e ela falou para minha mãe que eu ia ter mais ou menos 5 ataques, mas eu não ia morrer, que a minha mãe tivesse fé em Deus. E aí foi o que aconteceu. Minha mãe chegou em casa comigo, fez o chá, fez o defumador e aí passei uma noite morrendo. Ai, desculpa, gente. Mas eu posso continuar esse vídeo, né, desse jeito, então me desculpa aí, tá bom? E aí foi quando minha mãe e minha avó passou a noite todinha com a vela do lado e uma caixa de fósforo e eu só aquejando e desmaiando. E eu tive três desmaios. Então eu tive aqueles ataques, né? Eu tive aqueles ataques que eu morria. Minha avó acendia a vela, colocava na minha mão e dizia: Deilda, sua filha está morrendo. E a minha mãe botava a mão na cabeça e saía chorando, né? Então,
Nos 3 ataques eu sobrevivi e eu estou aqui, né? Foi Deus que mais uma vez ele me ressuscitou, porque no último ataque minha avó disse ela dessa vez não vai tornar mais, então eu fiquei um tempo morta ali e depois Deus me deu a vida. Então, estou aqui e esse é só o primeiro vídeo e depois vem mais. Que Deus abençoe a nossa vida e eu só tenho mais que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Muito obrigado por vocês me escutar, me ouvir. E eu espero que vocês, mulheres abençoadas, homens de Deus, mulheres de Deus, acreditem muito em Deus, tenha muita fé. Porque se nós hoje estamos aqui, é Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe. E me desculpa aí as falhas, tá bom?